Olá, pessoal! Vamos iniciar uma resolução de exercício agora para verificação de comprimento necessário de solda, tá? Filete de solda. Nós temos o seguinte esquema, tá? Aqui, então, nós estamos trabalhando com solda de filete longitudinal para a conexão, né, de 3 chapas. A chapa 1A e a 1B com 10 milímetros de espessura e a chapa principal, que é a chapa 1, 2, né, com 12 milímetros de espessura, tá? Aqui está a representação do corte AA, como está acontecendo essa soldagem dessas peças, tá? Nós temos o comprimento da chapa, largura, né, da nossa chapa 2 de 127, largura da chapa 1 de 100 milímetros e as respectivas espessuras também em milímetros. E a nossa altura, nossa base de 5 milímetros para o filete de solda longitudinal. Então, ele pede para nós definirmos o comprimento e a espessura deste filete, tá? E admitindo o aço MR250 e o eletrodo, né, E60XX. Ele nos fala que o esforço solicitante é variável decorrente da ação do vento. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é calcular o esforço solicitante de cálculo, né? Então, para isso, tabela 1, ações normais, ações variáveis, ação do vento, 1,4, aqui. Então, nosso coeficiente de ponderação de ações é igual a 1,4 vezes 180, que é a nossa força de tração, para a chapa principal 2, que ela resiste sozinha, e 90 para as chapas 1A e 1B. Então, 180 vezes 1,4 igual a 252 kN. Segundo passo é nós definirmos, então, algumas disposições com relação aos dados construtivos da solda. Então, voltando na nossa tabela que nós vimos anteriormente, né? Nós temos que a nossa espessura de chapa do metal base, ela é de 10 milímetros de 12. Então, novamente, a gente se enquadra nessa situação aqui de 6,5, menor que o T mínimo do metal base, então é 10, menor ou igual a 12,5, o W, perninha nossa, da solda, igual a 5 milímetros. Portanto, está aqui. Então, depois, nós vamos fazer a verificação para o W máximo, comprimento de perna máxima, também com relação à espessura mínima do metal base, que é 10, utilizando a equação de T menos 1,5. Então, 10 menos 1,5 igual a 8,5. Portanto, pessoal, o nosso comprimento de perna mínimo é igual a 5 milímetros, tá? Então, ok. Agora, nós fazemos a verificação com relação ao comprimento efetivo dessa solda. A nossa regrinha nos diz que o LW tem que ser maior que 4 vezes o W, maior que 40 milímetros. Então, 4 vezes 5, 20 e 4 milímetros. Nós vamos definir o comprimento. Então, a única coisa que a gente sabe é que a distância entre as soldas, aqui apresentada, é de 100 milímetros, tá? Então, inicialmente, a gente vai deixar ela aqui em sobreaviso, tipo, o LW tem que ser maior ou igual a 100 milímetros, tá? Já é um parâmetro para a gente conseguir definir o nosso LW posteriormente. Feito isso, nós vamos ter que fazer duas verificações. A primeira verificação é cisalhamento na solda e a segunda verificação é cisalhamento no metal base, na chapa 2, ok? Então, para a solda, nós temos que a resistência à tração é de 415 megapascal, do eletrodo E60XX. Então, a equaçãozinha do TW, que é a nossa... Não é a espessura, é o raio do filete, né? É igual a W vezes raiz de 2 dividido por 2. Nós já havíamos calculado isso anteriormente, então a gente já sabe que é 3,536 milímetros. Agora, nós vamos calcular, é preciso calcular a área da solda. Só que percebam que nós estamos trabalhando com 4 pontos de solda, tá? Então, essa área ela vai ser igual, multiplicada por 4. Então, 4 vezes a espessura da solda vezes o comprimento da solda. A espessura a gente já definiu aqui, tá?
E o que nos falta é o LW, então a gente continua com uma incógnita aqui de LW para a gente posteriormente calcular, tá? Então, 4 vezes é a quantidade de filetes de solda que nós temos nessa ligação, TW, a nossa área. Encontramos 1,414 LW. Para centímetros, tá, pessoal? Isso aqui considerando centímetros, tá? Não milímetros, certo? Então, se a gente tá considerando esse valor em centímetros, na equação a gente vai entrar com os parâmetros em quilonewtons. Ele mantém aqui, porque nós vamos fazer depois por comparação, né, do solicitante com o resistente para determinar o comprimento necessário. Então, a equação nossa de cisalhamento resistente para a parte de solda é igual a 0,6 vezes 1,414 LW vezes 41,5 dividido por 1,35. Isso é igual a 0,6 vezes 1,414 vezes 41,5. 32,286 dividido por 1,35, 2608. 0,08 LW. Então, nosso esforço cisalhante resistente para a solda é de 26,08 o comprimento da solda, que tem que ser maior ou igual ao comprimento, o esforço cisalhante solicitante de cálculo, 252 quilonewtons. Portanto, pessoal, a gente vai fazer o seguinte, como a gente precisa que esses dois aqui sejam condizentes ao nosso tamanho, o LW ele será igual ao 252, que é o esforço cisalhante solicitante, dividido pelo esforço resistente. Então, com isso, nós encontramos o valor de 9,666 centímetros ou 96,62 milímetros. Arredondando isso, a gente vai trazer para 100 milímetros. Então, adotamos um comprimento de 100 milímetros, que é igual, então, à distância que nós tínhamos entre as duas soldas, tá? Como é uma solda de filete longitudinal, nós temos que considerar o comprimento efetivo. E para o cálculo do comprimento efetivo, a gente utiliza essa equação aqui, tá, pessoal? Onde nós vamos ter 1,2 menos o LW calculado, menos 0,002 vezes o LW ao quadrado que foi calculado, dividido por W. Ele tem que estar dentro desse intervalo aqui, de 0,6 a 1. Se for menor, adota 0,6. Se for maior, adota 1. Então, eu fiz essa verificação e eu encontrei... Aqui faltou ó, o quadrado, deixa eu ver se passou. 1,2 menos 0,002. Faltou ao quadrado, então, deixa eu só verificar de novo esse cálculo. 0,2 vezes 100 ao quadrado dividido por 5. Eu tô achando que não tem esse quadrado na equação, não. Isso aqui é um erro. Tira o quadrado. Tira o quadrado. Isso aqui é erro. Mais um errinho que eu encontrei. Porque aqui eu calculei e deu correto, dentro do intervalo. O outro tava dando um valor negativo, então é isso mesmo. O LW total, então a gente vai adotar o coeficiente de redução igual a 1. Coeficiente beta de redução, né? E isso vai nos dar novamente um comprimento de solda igual a 100 milímetros. Com isso, agora é possível a gente fazer a última verificação com relação ao metal base para a chapa 2, tá, pessoal? Então, o comprimento de cisalhamento é o mesmo que a gente encontrou anteriormente para nossa nosso filete de solda, tá? Então, não precisamos recalcular, é 10. O FY é 25, o 1,2 é a parte de espessura da chapa, tá? Que nós vamos considerar. Retificando, tá aqui a área calculada, dividido por 1,1. Por que vezes 2? Porque a gente tá com 2 pontos de contato, tá? Na nossa chapa 2 que podem gerar uma ruptura. Então, a gente tem que verificar por 2 vezes, certo? Então, a área tá calculada aqui.
0,6 vezes 10 vezes 1,2 vezes 25, dividido por 1,1 vezes 2. 327,27. 27 quilonewtons. Depois, nós fazemos... Isso aqui foi uma verificação para escoamento, tá? Tensão de escoamento. Agora, fazemos a verificação para tensão de ruptura. Mesma coisa, considera 2 porque a gente tem 2 pontos de contato. 0,6 vezes 0,75. Ah, pessoal, por que eu tô usando 0,75 aqui? Porque o nosso comprimento, o coeficiente de redução, ele tá relacionado com uma solda longitudinal, tá? Então, por isso que a gente vai considerar o CT de 0,75, porque a tração, ela tá sendo transmitida somente pelas soldas e não pela peça total, ok? Então, a gente não tá com contato total de transmissão desse esforço, então por isso que a gente tem que usar um coeficiente menor, reduzir ele, não efetivo. 0,75 vezes 10 vezes 1,2 vezes 40, dividido por 1,35, 160 quilonewtons. Opa, vezes 2. Faltou, então é 320 quilonewtons. Então, nós temos que o nosso esforço solicitante de cálculo, ele é menor que o nosso esforço da metal base resistente de cálculo ao cisalhamento, de 320 quilonewtons. Lembrando que o nosso esforço de cálculo era igual a 252, tá? Com isso, o metal base, ele está ok. Ele atende satisfatoriamente ao nosso comprimento de solda, ok? Então, por hoje era isso. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.